A noite está especialmente bonita em Milão. O restaurante escolhido por Matteo está à beira do Navigli, com as luzes refletindo nas águas tranquilas do canal. Chiara chega animada, usando um vestido preto simples, mas elegante. Matteo, já sentado, levanta-se para cumprimentá-la com um beijo na bochecha. Você está linda, ele diz com um sorriso nervoso. Chiara sorri, mas percebe algo diferente nele. Matteo está mais quieto do que o normal, mexendo no guardanapo com os dedos. Tudo bem, Matteo? Você parece tenso. Matteo rapidamente tenta disfarçar, balançando a cabeça. Eu? Não, está tudo bem. Só queria que a noite fosse especial. Os dois pedem seus pratos favoritos, e a conversa começa fluida. Matteo faz perguntas sobre o dia de Chiara, elogia o novo projeto que ela finalizou no trabalho. De tempos em tempos, parece perder-se olhando para ela. Chiara ri. Por que você está me olhando assim? Parece que está me estudando. Talvez eu esteja, ele responde com um tom brincalhão. Ou talvez eu só esteja tentando guardar esse momento. Chiara balança a cabeça, rindo, mas começa a suspeitar de algo. Matteo não é do tipo que fala coisas tão sentimentais sem um motivo. Quando os pratos são retirados e o garçom serve mais vinho, Matteo respira fundo. Ele se levanta levemente, pega uma pequena caixa de veludo do bolso e, com um movimento hesitante, a coloca sobre a mesa. Chiara arregala os olhos. O tempo parece parar. Matteo começa a falar, sua voz ligeiramente trêmula. Chiara, você sabe que, desde o momento em que nos conhecemos, minha vida mudou. Você me fez acreditar em coisas que eu nunca imaginei possíveis, me fez querer ser um homem melhor. E agora, eu quero passar o resto da minha vida com você. Ele abre a caixa, revelando um anel simples, mas incrivelmente bonito. Quer se casar comigo? Chiara sente como se tivesse sido atingida por um raio. Suas mãos começam a suar, e sua mente é inundada por imagens do casamento conturbado de seus pais, as brigas incessantes, as lágrimas escondidas de sua mãe, a sensação de abandono. Ela olha para Matteo, para o anel, e sente que está presa. As palavras travam na sua garganta, e o silêncio se estende por alguns segundos, que parecem uma eternidade. Matteo, ela finalmente diz, sua voz quase inaudível. Eu não sei. Eu preciso de tempo para pensar. Matteo tenta esconder a decepção, mas seus olhos traem a dor que sente. Ele fecha a caixinha lentamente e responde com um sorriso forçado. Tudo bem, Chiara. Eu não quero te pressionar. Só quero que você saiba que estou aqui, esperando. Chiara assente, mas a culpa começa a tomar conta. Ela sabe que Matteo é o homem perfeito para ela, mas a ideia de casamento a aterroriza. Chiara pede desculpas rapidamente e sai do restaurante. Ela caminha pelas ruas iluminadas de Milão, com as lágrimas correndo pelo rosto. A cidade parece sufocante, como se as luzes e o movimento ao seu redor fossem um lembrete constante do que ela acabou de recusar. Por que eu simplesmente não consigo dizer sim? Ela murmura para si mesma. Enquanto caminha, flashes de sua infância inundam sua mente. E tem o som das brigas dos pais ecoando pela casa. E tem a visão de sua mãe chorando sozinha na cozinha. E tem a frase que sua mãe repetia. Casamento é uma armadilha. Nunca se deixe prender. Chiara sussurra para si mesma. Será que eu sou como ela? Será que eu vou acabar igual a ela? Quando chega em casa, Chiara encontra um bilhete de Matteo em sua bolsa, junto com o anel. Ele escreveu, você não precisa decidir agora, mas eu quero que você saiba o quanto você significa para mim. Ela segura o bilhete e o anel, sentindo uma mistura de amor e medo. Sentada no sofá, ela encara o objeto brilhante, mas não consegue sequer tocá-lo. No meio da noite, Chiara acorda sobressaltada, com um pesadelo. Ela sonha que está vestida de noiva, mas sozinha no altar, com o salão vazio. Ao fundo, ouve a voz de sua mãe dizendo, eu te avisei, casamento só traz dor. Chiara pega o celular, ainda tremendo, e encontra a mensagem de Ana que havia ignorado antes. Oi, Chiara. Gostaria de marcar uma sessão para revisitar alguns temas. Estou aqui se precisar. Ela digita rapidamente. Sim, preciso de ajuda. O mais rápido possível. Chiara caminha até o consultório de Ana em uma manhã fria. As ruas de Milão estão movimentadas,
mas ela mal percebe o som dos carros ou das conversas ao redor. Seus pensamentos estão em turbilhão, girando em torno do anel que deixou sobre a mesa de casa e do olhar decepcionado de Mateu. Quando chega à porta do consultório, Kiara para por um momento, respira fundo e tenta reunir coragem para entrar. Ana, com sua presença tranquila, recebe Kiara com um sorriso acolhedor. Kiara, é bom te ver. O que trouxe você aqui hoje? Kiara senta-se na poltrona confortável, segurando as mãos no colo, visivelmente nervosa. Eu não sei nem por onde começar, Ana. Mateu me pediu em casamento, e eu surtei. Eu amo ele, mas só consigo pensar que tudo vai dar errado. Eu vejo o casamento como uma prisão. E isso me assusta. Ana inclina a cabeça, com sua voz serena. Quando você pensa em casamento, quais são as primeiras imagens ou sentimentos que vêm à sua mente? Kiara desvia o olhar, hesitando, mas finalmente responde. Brigas. Mágoa. Abandono. É o casamento dos meus pais, Ana. Foi assim que eu cresci, ouvindo gritos e vendo minha mãe chorar. Ela sempre dizia que casamento era uma armadilha, que o amor era perigoso. Ana observa com atenção e sugere. Vamos explorar essas associações em uma constelação. Pode ser que esses medos que você sente não sejam só seus. Vamos ver o que surge. Kiara assente, embora hesite por um momento. Eu confio em você, Ana. Vamos tentar. Ana pede que Kiara escolha peças para representar a si mesma, seus pais e a figura do casamento. Quando Kiara posiciona as peças na mesa, algo fica evidente. A peça que representa o casamento está isolada, cercada por tensão. As peças que representam seus pais estão viradas uma para a outra, em uma posição de confronto. Ana pergunta, o que você sente olhando para essa configuração? Kiara observa as peças por um momento, e seus olhos começam a brilhar com lágrimas. Eu sinto dor, eu sinto que estou presa no meio, e essa peça do casamento é como se ela fosse feita de ferro, fria, dura, intransponível. Ana guia Kiara em um diálogo simbólico com a peça que representa o casamento. Quero que você pergunte a essa figura, quem é você na minha vida? Kiara, com a voz trêmula, murmura, quem é você na minha vida? Ana pede que ela responda o que sente. Você é conflito, você é dor, você é algo que destrói as pessoas. Ana então pergunta, Kiara, de quem você acha que é essa voz? Essa visão do casamento é sua, ou veio de outra pessoa? Kiara fecha os olhos, e flashes do passado surgem. E tem sua mãe chorando enquanto lavava pratos na cozinha. E tem o pai saindo de casa com raiva, batendo a porta. E tem a frase que sua mãe dizia repetidamente, nunca dependa de um outro, Kiara. Eles sempre vão te decepcionar. Kiara abre os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. É a voz da minha mãe. É o que ela sempre dizia. Ana observa com empatia. Você cresceu associando o casamento à dor que seus pais viveram. Mas o casamento deles não é o único modelo, Kiara. Vamos explorar como você pode criar algo diferente, algo que seja seu. Kiara observa as peças novamente e sente um aperto no peito. Eu percebo agora que eu nunca acreditei que poderia dar certo. Eu sempre achei que estava destinada a repetir o que eles viveram. Ana sorri gentilmente. Reconhecer isso é o primeiro passo. Esses medos não são seus, Kiara. São histórias que você herdou. Mas você pode escolher deixá-las no passado. No final da sessão, Ana sugere que Kiara converse com sua mãe sobre o casamento dela. Pode ser que entender mais sobre a história da sua mãe ajude você a perceber o que é realmente seu e o que pertence a ela. Kiara hesita. Minha mãe nunca fala sobre isso, Ana. Mas, acho que preciso tentar. Ao sair do consultório, Kiara caminha lentamente pelas ruas, sentindo o ar frio no rosto. Ela reflete sobre as palavras de Ana e se pergunta, e se eu estiver vivendo uma história que não é minha? Será que posso mesmo criar algo diferente com Mateu? Quando chega em casa, ela encara o anel sobre a mesa novamente, mas, desta vez, há algo diferente em seus olhos, uma pequena faísca de esperança. Kiara está parada em frente à porta da casa de sua mãe, Marta. É uma tarde de domingo, e o sol ilumina suavemente o corredor do prédio antigo. Ela respira fundo, hesitando antes de tocar a campainha. Na cabeça de Kiara, o conselho de Ana ecoa. Converse com sua mãe.
Entender mais sobre a história dela pode ajudar você a se libertar dos medos que carrega. Quando Marta abre a porta, está com o cabelo preso em um coque simples e um avental manchado de farinha. O cheiro de bolo recém-assado invade o corredor, trazendo um toque de nostalgia que faz Kiara hesitar ainda mais. Kiara, que surpresa boa! Marta diz com um sorriso, abraçando a filha. Entra, estou fazendo o bolo de laranja que você tanto gosta. Kiara sorri, mas o nervosismo é palpável. Oi, mãe. Eu estava precisando conversar. Achei que podia passar um tempo com você. Enquanto Marta serve 2 xícaras de café e corta uma fatia de bolo, Kiara tenta se acalmar. As duas se sentam à mesa da cozinha, onde Kiara passou tantos momentos de sua infância. Mas o peso do que ela quer dizer torna o ambiente familiar estranho. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa, começa Kiara, hesitante. Marta olha para ela, curiosa. O que foi, querida? Você está bem? Kiara desvia o olhar, mexendo na xícara de café. Mateu me pediu em casamento. Marta sorri, mas o sorriso logo desaparece ao ver a expressão de Kiara. Isso é maravilhoso. Mas, você não parece feliz. Kiara respira fundo, sua voz quase um sussurro. Eu fiquei apavorada, mãe, e percebi que, toda vez que penso em casamento, só consigo lembrar de você. Das brigas, do silêncio, da dor. Marta fica em silêncio, seu rosto tenso. Kiara continua. Eu sei que seu casamento com o papai foi difícil, mas eu preciso entender. O que aconteceu entre vocês? Marta suspira profundamente, cruzando os braços. Kiara, essas coisas são do passado. Não sei por que você quer trazer isso à tona agora. Kiara insiste, sua voz ganhando firmeza. Mãe, eu preciso saber. Estou com medo de me casar porque acho que vou acabar como você. Eu não quero repetir isso. Por favor, me ajuda a entender. Marta fica quieta por alguns instantes, olhando para a mesa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Finalmente, ela começa a falar. Seu pai e eu nos apaixonamos muito jovens, diz Marta, sua voz carregada de emoção. No começo, era tudo perfeito. Mas, com o tempo, as coisas mudaram. Ele se perdeu em trabalho, em sonhos que não incluíam mais a gente. E eu, me perdi tentando salvar algo que já estava quebrado. Kiara ouve atentamente, mas sente que ainda há mais. Mãe, isso não explica tudo. Havia mais do que brigas. Eu lembro de você chorando sozinha na cozinha, mas nunca soube por quê. Marta fecha os olhos por um momento antes de continuar. Seu pai me traiu, Kiara. Mais de uma vez. E eu soube, mas nunca consegui ir embora. Parte de mim tinha medo de ficar sozinha. E outra parte achava que devia isso a você. Achei que você precisava de uma família, mesmo que fosse uma família despedaçada. Kiara sente como se o ar tivesse saído do ambiente. Ela olha para Marta, incapaz de esconder a mistura de tristeza e raiva. Por que você nunca me contou isso? Marta responde com um tom amargo. Porque achei que estava te protegendo. Mas talvez isso tenha sido um erro. Talvez, ao esconder isso de você, eu tenha te feito carregar um peso que não era seu. Kiara sente lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Mãe, eu nunca soube disso. Eu sempre achei que o problema era o casamento em si, que era isso que destruía as pessoas. Mas agora, parece que tudo foi uma espiral de escolhas erradas. Marta pega a mão de Kiara com firmeza. Kiara, casamento não é o vilão. Foram as nossas decisões que nos trouxeram até ali. E você não é eu. Você não é seu pai. O amor que você tem com Mateu é diferente. Kiara balança a cabeça, ainda lutando com as emoções. Mas e se eu acabar como você? E se o Mateu me magoar como o papai te magoou? Marta responde com firmeza. Você sempre pode escolher algo diferente, filha. Eu fiquei por medo, mas você é mais forte que isso. Não deixe meu passado ditar o seu futuro. De volta às ruas de Milão, Kiara sente como se estivesse carregando um peso invisível. As palavras de sua mãe ecoam em sua mente. Você não é eu. Você pode escolher diferente. Enquanto caminha, ela percebe algo importante. Eu tenho medo, mas esse medo não é meu. É o medo da minha mãe. É o peso do que ela viveu. Talvez eu possa mesmo fazer diferente. Ela pega o celular e digita uma mensagem para Ana. Ana,
você tinha razão. Descobri coisas sobre o casamento dos meus pais que explicam muito. Precisamos trabalhar isso na próxima sessão. Kiara chega em casa, encara novamente o anel sobre a mesa e, desta vez, pega-o com as mãos. O toque do metal frio parece menos assustador agora, embora ela ainda não saiba se está pronta. Talvez seja hora de parar de fugir, ela murmura para si mesma. O apartamento de Mateu está iluminado pela luz suave do fim da tarde. Ele está sentado no sofá, com uma expressão preocupada, segurando o celular. Há dias que não vê Kiara, e a distância o está deixando inquieto. Ele finalmente digita uma mensagem curta. Kiara, podemos conversar? Eu preciso saber como você está. Kiara lê a mensagem enquanto está em casa, mas hesita. Seu coração acelera, e as palavras de sua mãe, você não é eu. Você pode escolher diferente, ecoam em sua mente. Depois de alguns minutos de indecisão, ela responde. Sim, nos vemos hoje à noite. Mateu responde quase que imediatamente. Venha aqui. Estou em casa. Kiara chega ao apartamento de Mateu, sentindo o peso do silêncio no ar enquanto ele a recebe. O ambiente parece familiar e estranho ao mesmo tempo. Ele sorri, mas é um sorriso tenso. Oi, ele diz, segurando a porta aberta. Oi, ela responde, entrando. Mateu fecha a porta e caminha até a sala. Ele tenta manter a calma, mas o nervosismo é palpável. Quer beber alguma coisa? Vinho? Água? Kiara balança a cabeça. Não, obrigada. Eu acho que precisamos conversar. Mateu se senta no sofá, olhando diretamente para ela. Eu também acho. Kiara senta-se em uma poltrona à frente dele, e por um momento, o silêncio domina o ambiente. Finalmente, Mateu quebra o gelo. Kiara, eu te amo. Mas não sei o que está acontecendo. Desde o pedido, parece que você está me evitando. Por quê? Eu preciso entender. Kiara suspira, passando as mãos pelos cabelos. Sua voz sai hesitante, mas firme. Mateu, quando você me pediu em casamento, eu entrei em pânico. Não porque eu não te amo, mas porque eu fiquei apavorada. Mateu franze a testa, claramente confuso. Apavorada com o quê? Kiara, nós estamos juntos há anos. Eu achei que estávamos prontos para dar esse próximo passo. Kiara olha para ele, os olhos brilhando com lágrimas. Eu achei que também estava pronta. Mas quando você fez o pedido, tudo o que veio à minha mente foi o casamento dos meus pais. Foi um desastre, Mateu. Meu pai traiu minha mãe. Ela ficou presa em um relacionamento infeliz por minha causa. Eu cresci ouvindo que casamento é uma armadilha. Eu não sei se consigo passar por isso. Mateu fica em silêncio por um momento, tentando processar o que ouviu. Finalmente, ele responde, sua voz baixa, mas firme. Kiara, eu entendo que o que você viu foi difícil, mas eu não sou seu pai, e você não é sua mãe. O que estamos construindo é nosso. É diferente. Kiara balança a cabeça, como se estivesse lutando contra suas próprias emoções. Eu sei, Mateu, mas é difícil não sentir que, se eu me casar, vou acabar igual a eles. É como se fosse inevitável. Mateu se levanta, caminhando até a janela. Ele fica de costas para ela por um momento antes de se virar. Amar alguém é sempre um risco, Kiara. Eu estou disposto a correr esse risco com você. Mas eu preciso saber se você está disposta também. Porque, se não estiver, talvez nós dois estejamos perdendo tempo. As palavras atingem Kiara como um golpe. Ela sente um nó na garganta, mas tenta responder. Eu quero estar disposta, Mateu. Eu só preciso de tempo para entender tudo isso. Mateu volta a se sentar, desta vez com uma expressão mais cansada. Kiara, eu te amo mais do que qualquer coisa. Mas eu preciso que você confie em mim. Preciso que você veja que o que temos é real. Se você continuar me empurrando para longe por causa de algo que nem é nosso, eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar. Kiara sente as lágrimas escorrerem. Mateu, eu não quero te afastar. Eu só preciso resolver isso dentro de mim. Eu estou tentando. Mateu a observa por um longo momento antes de finalmente dizer. Eu sei. E eu vou te dar o espaço que você precisa. Mas, Kiara, eu preciso que você encontre suas respostas. Porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. E não quero ficar esperando uma decisão que talvez nunca chegue.
Depois de mais alguns minutos de conversa, Kiara decide ir embora. Enquanto caminha de volta para casa, sente uma mistura de alívio e desespero. Mateu foi honesto, mas suas palavras a deixaram abalada. Eu estou perdendo ele, ela pensa, o coração pesado. Ao chegar em casa, ela se senta no sofá e olha novamente para o anel sobre a mesa. Pela primeira vez, ela o pega e o segura entre os dedos, sentindo o metal frio contra a pele. Eu amo Mateu, ela murmura para si mesma. Mas o que está me impedindo de acreditar que isso pode dar certo? Kiara pega o celular e envia uma mensagem para Ana. Ana, eu preciso de outra sessão. Urgente. Kiara está novamente sentada na mesa da cozinha de sua mãe. Marta está quieta, mexendo o chá com movimentos lentos, como se estivesse se preparando para uma conversa que nunca quis ter. Kiara, por outro lado, parece ansiosa, quase inquieta. Mãe, eu preciso entender mais sobre vocês dois. Você disse que ficou no casamento por minha causa. Mas, isso não pode ser tudo. Eu sinto que tem algo que você nunca me contou. Marta para de mexer o chá e olha para Kiara. Seu olhar é pesado, como se carregasse anos de histórias não ditas. Por que você quer saber disso agora, Kiara? Porque tudo isso está me impedindo de seguir em frente. Mateu me pediu em casamento, e eu amo ele, mas eu não consigo dizer sim. Toda vez que penso nisso, me sinto presa nas mesmas dores que vocês viveram. Eu preciso entender, mãe. Por favor. Marta respira fundo e coloca a colher sobre a mesa. Tudo bem. Se você acha que isso vai te ajudar, eu vou te contar. Marta começa com um tom hesitante, mas aos poucos a emoção em sua voz se intensifica. Quando seu pai e eu nos casamos, as coisas eram boas. Nós éramos jovens, apaixonados. Ele era charmoso, cheio de sonhos. Mas com o tempo, esses sonhos começaram a ficar maiores do que ele podia alcançar. Ele começou a se afastar, a buscar coisas fora de casa, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Kiara ouve atentamente, mas ainda sente que algo está sendo omitido. Você disse que ele te traiu, mas isso não pode ser tudo, mãe. O que mais aconteceu? Marta desvia o olhar, como se estivesse lutando contra as próprias memórias. Finalmente, ela suspira. Kiara, seu pai não foi o único a errar. Kiara arregala os olhos, surpresa. O que você quer dizer com isso? Marta encara a filha com os olhos marejados. Eu o trai também. Não porque eu queria, mas porque eu estava tão magoada, tão destruída pelo que ele tinha feito comigo. Foi um momento de fraqueza. E ele descobriu. Depois disso, o casamento nunca foi o mesmo. Nós dois estávamos presos em um ciclo de culpa e ressentimento, e ninguém conseguia sair. Kiara sente como se o chão tivesse desaparecido. Ela jamais imaginou que sua mãe, que sempre se colocou como vítima na narrativa do casamento, também tivesse cometido erros. Você traiu o papai, mas você sempre disse que ficou por minha causa. Por quê? Marta limpa uma lágrima que escorre pelo rosto. Porque eu tinha medo, Kiara. Medo de ficar sozinha. Medo de te criar sem uma família. E, no fundo, medo de encarar os meus próprios erros. Kiara sente um nó na garganta. Então vocês dois ficaram juntos por medo. É isso que eu aprendi a chamar de casamento. Marta segura a mão de Kiara, sua voz tremendo. Kiara, eu nunca quis que você carregasse isso. Eu sei que errei. Eu sei que deixei você crescer em um ambiente cheio de conflitos e mágoas. Mas eu preciso que você entenda que isso não precisa ser a sua história. Kiara tenta absorver as palavras da mãe, mas sua mente está uma confusão. Eu passei minha vida inteira achando que casamento era uma armadilha, porque foi isso que eu vi com vocês. Mas agora eu percebo que o que destruiu vocês não foi o casamento. Foram as escolhas que vocês fizeram. As escolhas erradas. Marta sorri levemente, com um olhar melancólico. Exatamente. E agora você tem a chance de fazer escolhas diferentes. Kiara, você tem Mateu, que te ama, que está disposto a construir algo com você. Não deixe os meus erros definirem o seu futuro. Kiara sai da casa de sua mãe, mas as palavras de Marta continuam ecoando em sua mente. Eu não sou minha mãe. Eu não sou meu pai. Eu posso escolher diferente. Ela caminha até um parque próximo, senta-se em um banco e observa as árvores balançando ao vento.
Pela primeira vez, ela sente que está começando a separar sua própria identidade da dos pais. Kiara pega o celular e manda uma mensagem para Ana. Descobri coisas sobre os meus pais que mudaram tudo. Precisamos trabalhar isso na próxima sessão. De volta em casa, Kiara encara o anel novamente. Desta vez, ela o coloca no dedo, apenas para experimentar. O peso do metal é estranho, mas ela percebe que também há algo simbólico nele. Talvez seja a hora de começar a escrever minha própria história. Kiara está no consultório de Ana novamente, mas desta vez algo é diferente. Ela não sente apenas ansiedade ou confusão. Há um peso novo sobre seus ombros, uma mistura de revelação e responsabilidade. Ana, sempre tranquila e receptiva, a observa entrar e se sentar com um olhar que mistura cansaço e determinação. Kiara, o que descobriu desde a última vez? Pergunta Ana, inclinando-se levemente para a frente. Volta para ouvir. Kiara respira fundo e começa. Minha mãe me contou coisas sobre o casamento dela com meu pai que mudaram tudo. Ela me contou que ele a traiu, mas que ela também o traiu. Que eles ficaram juntos por medo. Medo de ficarem sozinhos, medo de me criar sem uma família. Não foi o casamento que os destruiu, Ana. Foram as escolhas deles. Ana a ouve atentamente, e após um breve silêncio, pergunta: e como isso te fez sentir? Kiara hesita, tentando encontrar as palavras certas. Confusa. Por tanto tempo, eu culpei o casamento. Eu achei que ele fosse o problema, mas agora percebo que o problema não era o casamento. Eram eles. E isso me assusta. Por quê? E se eu também fizer escolhas erradas? E se eu estragar tudo com Mateu por causa desse medo? Ana sugere iniciar a constelação para trabalhar essas novas informações e ajudar Kiara a separar o que pertence aos pais do que pertence a ela. Vamos olhar para isso juntas? Kiara, você está carregando muita coisa que não é sua. Talvez seja a hora de devolver o que não te pertence. Kiara assente, e Ana posiciona peças para representar Kiara, seus pais e a figura do casamento. Kiara observa a configuração na mesa e sente um desconforto imediato. As peças que representam seus pais estão lado a lado, mas viradas de costas uma para a outra, enquanto a peça que representa Kiara está posicionada à frente, mas inclinada em direção à peça do casamento, como se estivesse presa entre os dois. Kiara aponta para as peças e diz: é exatamente assim que me sinto, presa no meio, como se estivesse carregando algo que não consigo soltar. Ana pergunta: se você pudesse dizer algo a seus pais, o que diria agora? Kiara respira fundo, sua voz tremendo. Eu diria: eu amo vocês, mas essas dores não são minhas. Eu não quero carregar os erros que vocês cometeram. Ana guia Kiara em um exercício simbólico, pedindo que ela imagine que está falando diretamente com as figuras que representam seus pais. Kiara se vira para a peça que representa a mãe e diz: mãe, eu sei que você fez o melhor que podia. Eu sei que você ficou no casamento por minha causa, mas eu não quero carregar esse peso. Eu quero criar algo diferente. Ela se vira para a peça que representa o pai. Pai, eu sei que você errou, mas isso não significa que todos os homens vão me decepcionar. Eu escolho acreditar que Mateu é diferente, que nós somos diferentes. Ana observa enquanto Kiara limpa as lágrimas que escorrem pelo rosto. Kiara, o que você sente ao dizer isso? Kiara hesita antes de responder, mas sua voz é mais firme desta vez. Eu sinto alívio, como se algo que estava preso finalmente começasse a se soltar. Ana propõe que Kiara devolva simbolicamente os pesos emocionais que carrega de seus pais. Quero que você visualize esses medos, essas mágoas, como algo físico, algo que você está segurando. Agora, imagine devolvendo isso às figuras dos seus pais. Kiara fecha os olhos, tentando se concentrar. Após alguns momentos, ela diz: eu vejo isso como uma mala pesada, e estou devolvendo a eles. Eu ainda os amo, mas essa mala não é minha. Quando abre os olhos, Kiara olha para a configuração na mesa e percebe algo diferente. As peças que representam seus pais agora parecem menos opressivas, e a peça que representa o casamento parece mais acessível, menos assustadora. Ana sorri. Você deu um grande passo hoje, Kiara. Reconhecer que essas dores não são suas é o primeiro passo para criar sua própria história.
Kiara sai do consultório de Ana sentindo-se exausta, mas também aliviada. Enquanto caminha pelas ruas de Milão, reflete sobre o que aconteceu. Eu não sou minha mãe. Eu não sou meu pai. E o casamento não é o vilão que eu imaginei. É apenas o que fazemos dele. De volta em casa, Kiara pega o anel de noivado e o segura com cuidado. Desta vez, não sente o peso opressor de antes. Ela coloca o anel no dedo e observa como ele brilha sob a luz do abajur. Eu ainda tenho medo, ela murmura para si mesma. Mas talvez seja hora de parar de fugir. Talvez seja hora de escolher confiar. Kiara pega o celular e liga para Mateu. Quando ele atende, sua voz é hesitante, mas cheia de emoção. Mateu, podemos nos encontrar? Eu preciso falar com você. Mateu está sentado em um banco no parque onde ele e Kiara costumavam passear nos primeiros meses de namoro. A tarde está cinzenta, e o frio de novembro parece combinar com o peso em seu peito. Ele segura o celular na mão, lendo e relendo a mensagem de Kiara. Podemos nos encontrar? Eu preciso falar com você. Ele responde de forma breve. Estou no parque. No nosso lugar. Enquanto espera, Mateu tenta manter as expectativas sob controle. Ele ama Kiara, mas a dúvida e o medo começaram a rondar sua mente. E se ela não estiver pronta? E se eu estiver esperando por algo que nunca vai acontecer? Ao longe, ele a vê caminhando em sua direção. Kiara está envolta em um casaco pesado, com as mãos nos bolsos e o rosto pálido, mas determinado. Mateu se levanta, observando cada passo dela até que finalmente ficam frente a frente. Oi, ela diz, sua voz hesitante, mas suave. Oi, ele responde, tentando esconder a mistura de ansiedade e esperança. Kiara senta-se ao lado de Mateu no banco, mas há uma distância física entre eles que reflete a tensão emocional. Ela olha para as árvores balançando ao vento, evitando o olhar dele. Obrigada por vir, Mateu, ela começa. Eu sei que fui difícil nas últimas semanas, e que você merece explicações. Mateu cruza os braços, tentando se proteger do vento e das palavras que ele não sabe se está preparado para ouvir. Kiara, eu só quero saber o que está acontecendo. Eu te amo, mas parece que você está lutando contra mim em vez de estar ao meu lado. Kiara fecha os olhos por um momento, sentindo o peso da verdade que precisa dizer. Você está certo. Eu estava lutando contra você. Mas não era só com você, Mateu. Era comigo mesma, com o que eu achava que o casamento significava. Eu achava que ele era o que destruiu meus pais. Mas agora eu sei que foram as escolhas deles, os medos deles, não o casamento em si. Mateu relaxa um pouco, mas permanece cauteloso. E o que isso significa para nós, Kiara? Você ainda está com medo? Kiara olha para ele pela primeira vez desde que chegou. Seus olhos estão marejados, mas há determinação em sua voz. Sim, ainda estou com medo. Mas agora eu sei que o medo não precisa me controlar. Eu descobri que o que eu mais temia era repetir os erros deles. E agora, eu quero acreditar que nós podemos fazer algo diferente. Que nós podemos ser diferentes. Mateu a observa em silêncio, processando suas palavras. Finalmente, ele pergunta, você realmente acredita nisso, Kiara? Porque eu preciso que você acredite tanto quanto eu acredito em nós. Kiara pega a mão de Mateu e segura firme, algo que ela não fazia há semanas. Eu acredito, Mateu. Eu acredito que, com você, eu posso construir algo que é só nosso. Mas eu preciso que você saiba que ainda vai levar tempo. Eu ainda estou me ajustando, aprendendo a confiar no futuro. Mas eu quero tentar. Eu quero tentar com você. Mateu sente um alívio profundo, mas não consegue esconder um sorriso irônico. Você tem noção de que você acabou de me dizer que vai se casar comigo, mas sem usar essas palavras. Kiara ri, e pela primeira vez em semanas, a tensão entre eles começa a se dissolver. Ela olha para ele com os olhos brilhando. Então eu vou dizer, sim, Mateu. Eu quero me casar com você. Mateu ri, surpreso e emocionado. Ele pega o rosto dela com as mãos e a beija. Um beijo cheio de alívio e promessa. Depois do beijo, eles continuam sentados no banco, mas agora estão próximos, com Mateu envolvendo Kiara em um abraço. Eu nunca quis te pressionar, Kiara, ele diz suavemente. Eu só queria que você soubesse que eu estou aqui. Sempre estive. Kiara encosta a cabeça no
ombro dele, sentindo uma mistura de paz e vulnerabilidade. Eu sei. E eu acho que foi isso que me ajudou a chegar até aqui. Mateus sorri e brinca. Agora, só precisamos planejar o casamento. E, se você quiser, podemos deixar a parte complicada para você. Eu cuido de escolher o bolo. Kiara ri novamente, mas desta vez é um riso leve, livre. Combinado. Mas eu quero escolher o local. Enquanto caminham juntos para fora do parque, Kiara reflete em silêncio. Por tanto tempo, eu achei que o casamento era o fim de tudo. Mas agora vejo que ele pode ser um começo. Um começo onde as escolhas são minhas, e não reflexos do passado. Ao chegarem na porta do prédio de Mateu, ele a puxa para perto novamente, com um sorriso travesso. Agora que você disse sim, tem algo que eu quero te perguntar. Kiara ergue a sobrancelha, curiosa. Mais perguntas? Não acha que já me fez passar por muita coisa? Mateu ri. Você quer me ajudar a contar para os seus pais? Especialmente para sua mãe? Kiara congela por um momento, mas depois ri também. Agora você está pedindo demais. Mas sim, vamos contar juntos. O sol da manhã entra pelas janelas da casa de Marta, iluminando a mesa da cozinha, onde ela termina de organizar biscoitos em um prato. A campainha toca, e ela olha em direção à porta com uma expressão curiosa. Kiara nunca a avisou que viria. Quando Marta abre a porta, encontra Kiara e Mateu lado a lado. Kiara segura a mão de Mateu, e há algo diferente no olhar dela, uma mistura de nervosismo e firmeza. Bom dia, mãe, Kiara diz, tentando parecer descontraída. Bom dia, Marta, Mateu acrescenta com um sorriso educado. Marta os observa por um momento, e sua expressão curiosa rapidamente se transforma em suspeita. Bom dia, o que vocês estão aprontando? Kiara ri, nervosa, enquanto os dois entram na casa. Podemos conversar? É importante. Na cozinha, Marta serve café para os dois enquanto observa atentamente cada gesto de Kiara e Mateu. O silêncio é quase sufocante, até que Kiara respira fundo e começa. Mãe, eu tenho algo para te contar. Marta cruza os braços, inclinando-se levemente para frente, como se estivesse se preparando para uma notícia bombástica. Estou ouvindo. Kiara pega a mão de Mateu e olha diretamente para a mãe. Mateu me pediu em casamento, e eu disse sim. Por um momento, o silêncio domina o ambiente. Marta olha para os dois com uma expressão difícil de decifrar. Finalmente, ela coloca a xícara de café sobre a mesa e se recosta na cadeira. Você disse sim. Marta repete, como se precisasse confirmar. Kiara assente, a voz mais firme desta vez. Sim, mãe. Eu quero me casar com Mateu. Marta fica em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Finalmente, ela sorri levemente, mas seus olhos mostram preocupação. Eu fico feliz por vocês, de verdade. Mateu é um bom homem. Mas, Kiara, você tem certeza? Eu sei o quanto você teve medo do casamento. Eu não quero que você passe por nada parecido com o que eu passei. Kiara segura a mão da mãe, sua voz carregada de emoção. Mãe, eu ainda tenho medo, mas eu percebi que o medo não é meu. É o seu. É o que você viveu com o papai. E eu não quero deixar isso me impedir de construir algo diferente com Mateu. Marta observa Kiara atentamente, seus olhos marejados. Você tem razão. Eu deixei meus medos se tornarem os seus, e isso nunca foi justo. Mas ouvir você dizer isso me faz acreditar que você está pronta. As três mãos, de Kiara, Marta e Mateu, se encontram sobre a mesa. Marta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, aperta a mão de Mateu. Cuide bem da minha filha, ela diz, sua voz embargada. Mateu sorri e responde com firmeza. Eu prometo? Kiara sente uma mistura de alívio e gratidão. Pela primeira vez, ela sente que sua decisão é genuína e livre de qualquer peso do passado. Naquela noite, Kiara e Mateu convidam Júlia e alguns amigos próximos para um pequeno jantar de comemoração em seu apartamento. A atmosfera é leve, cheia de risadas e histórias compartilhadas. Júlia, animada, ergue uma taça de vinho, um brinde a Kiara e Mateu. Que vocês construam algo que é só de vocês, com amor, confiança e, claro, muita paciência. Porque, convenhamos, a Kiara vai precisar disso. Todos riem,
inclusive Kiara, que responde com bom humor. Você não está errada, Júlia. Mais tarde, depois que os convidados se foram, Kiara e Mateu estão sentados juntos no sofá, com as luzes baixas e a cidade de Milão brilhando pela janela. Kiara encosta a cabeça no ombro de Mateu, e ele segura sua mão, brincando com o anel no dedo dela. Foi um dia e tanto, ele comenta. Kiara sorri. Foi. Mas, pela primeira vez, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Mateu beija o topo da cabeça dela e sussurra. Eu também. Kiara observa a vista da cidade e reflete sobre sua jornada. Por tanto tempo, eu deixei o medo me controlar. Mas agora percebo que o medo é só uma sombra do passado. Eu posso sentir medo e ainda assim escolher o amor. E é isso que eu estou fazendo. Na manhã seguinte, Kiara está sentada na varanda, segurando uma xícara de café. O sol ilumina seu rosto, e ela parece em paz. Ela pega um caderno e escreve no topo da página. Minha história começa aqui. Mateu aparece com outra xícara de café, se senta ao lado dela e pergunta. O que você está escrevendo? Kiara sorri e responde. O início do nosso futuro. Os dois se olham com carinho, e a câmera mental se afasta, mostrando a cidade de Milão ao fundo, enquanto a narração de Kiara encerra. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que as escolhas são minhas. E, hoje, eu escolho o amor.